Ótimo, então, dia 5/12/2020, estamos aqui com a mostra de estágio, a apresentação da discente Laís Lima Faria. Laís, fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Bom dia, gente, primeiramente. É um prazer poder estar aqui apresentando o meu estágio. E pode passar. Bom, a minha apresentação vai ser a respeito da minha apresentação como aluna e da empresa, o desenvolvimento que eu tive no estágio e as considerações finais. Eu sou a Laís Lima Faria, eu acho que só a Reide e os dois alunos que estão aqui que não me conhecem ainda. O meu professor orientador foi o André Lucas, e o meu local do estágio foi na drogaria americana. Entretanto, eu estou fazendo um aproveitamento do meu jovem aprendiz. Eu fui jovem aprendiz pelo SENAC desde o ano passado até março desse ano. E eu fazia administração lá também. Eu fiz o curso lá durante a manhã e eu fazia o técnico em administração à noite no Instituto Federal. A minha supervisora foi a Fabiana de Faria. Ela foi, assim, parte principal de todo o aprendizado que eu tive durante o meu estágio. E o meu período de estágio, no caso do aproveitamento, foi do dia 18/2 até o dia 31/3. Aí eu fiz o aproveitamento de 120 horas, conforme é o estipulado, né? A drogaria americana, ela fica localizada na Avenida José Remígio Prézia. Aqui em Poços possui 4 locais, uma matriz e 3 filiais. Entretanto, o setor administrativo fica localizado na Avenida José Remígio Prézia, bem pertinho ali do Hemocentro. A gente atua no ramo de varejo farmacêutico e faz a venda de medicamentos, perfumaria, suplementos, produtos naturais, de higiene pessoal, beleza, produtos para criança, conveniência e tudo que tem numa drogaria. Em torno lá, era 50 funcionários, e a gente ficava no ambiente do andar de baixo, que era dividido entre salas de compras, do financeiro, do estoque e do administrativo. Eram salas separadas. Na sala que eu ficava, era composto por uma assistente administrativo, a gerente de RH, que é a Fabiana de Faria, que me orientou no meu estágio, e a estagiária, que no caso era eu, mas que eu estava cumprindo meu período jovem aprendiz. Lá era um setor muito calmo, bem silencioso, apesar da gente conversar muito pelo telefone durante o dia. Mas, assim, muito tranquilo, cada um tinha sua mesa, seus computadores, e a gente nunca teve problema em questão de barulho nem nada do tipo. E como eu já disse anteriormente, a gente fazia administração da matriz e das 3 filiais. Bom, o objetivo geral do meu estágio foi colocar toda a prática, né, que eu tive no Instituto, mas, além disso, vivenciar as rotinas administrativas, que para mim era muito novidade, e aprender ferramentas novas, porque aprendizado nunca é demais, né? E conviver, né, com o pessoal que já tinha toda essa vivência nesse setor e adquirir muita experiência durante o meu estágio. Bom, as atividades desenvolvidas foram a conferência de faturamento diário. A drogaria americana ela é conveniada com algumas empresas, então eu fazia a conferência do faturamento todos os dias, dos cupons fiscais dessas empresas que eram conveniadas. O volume era bem grande, porque como era uma matriz e 3 filiais, eram bastante cupons por dia, então a gente tinha que ter assim, uma atenção redobrada para não ter perigo de misturar as lojas e nem perder algum cupom fiscal e do tipo. A integração dos novos colaboradores, eu fazia aquele primeiro contato com quem estava para entrar na empresa. Então, eu fazia a preparação da sala, arrumava os slides e fazia primeiro aquele contato com quem fosse entrar para deixar a pessoa mais tranquila, para falar que a drogaria americana estava ali para recebê-los, né, com satisfação e tudo mais. E eu acredito que, como eu não era parte principal ali dentro, digamos assim,
como um líder, nem nada do tipo, as pessoas ficavam bem à vontade, porque elas sabiam que fariam parte da equipe daquela forma. E a utilização do sistema ResolveDoc, que ela é um sistema de gerenciamento de documentos e prontuários médicos. Entretanto, como a farmácia fazia parte desse setor médico, assim, a gente usava, e foi uma das partes que eu mais gostei, porque me foi designado quando eu entrei, então eu fui a única pessoa que ficou responsável lá por todo o tempo que eu fiquei, e quando eu saí, eu inclusive tive que repassar para todo mundo que estava lá dentro, então eu me senti muito importante em poder fazer parte disso, e funcionava da seguinte forma, a gente recebia caixas, fazia a montagem dessas caixas, arquivava toda a parte de receitas médicas, de psicotrópicos e antibióticos, que é uma parte muito perigosa, assim, que realmente precisa ser guardado, notas fiscais, cupons antigos, tudo que precisava ser armazenado, a gente usava esse sistema. E aí é um sistema em nuvem, então a gente colocava tudo que tinha dentro daquela caixa em nuvem, colocava os arquivos, lacrava e armazenava um pouco durante um período, depois os responsáveis pelo esse sistema ia lá, buscava e levava para um setor. Então, a gente não fazia esse armazenamento de papéis, né, dentro da própria farmácia, porque o acúmulo lá era muito grande e a gente não podia ficar armazenando isso por completo lá. Então, a gente levava para um outro lugar, né? A utilização de terceiros nessa parte foi muito importante. Eu também fazia organização e seleção de currículos. A gente recebia uma grande demanda, assim, muito grande mesmo por dia de currículos, e a gente aceitava todos, separava certinho de quais funções que eles poderiam ser utilizados. Alguns, por ser menor de idade, não poderiam ficar em algumas funções específicas. A gente segurava eles por um tempo até a pessoa conseguir entrar em determinada função, e aí essa era a minha função, a gente fazia a seleção dos currículos para vagas específicas e armazenava lá até a necessidade deles. Fazia conferência e resposta dos e-mails diários também, da mesma forma que eu fazia a conferência dos faturamentos relacionados com os convênios com as empresas, eu também fazia a resposta de e-mails, o pessoal tinha muita dúvida, ou então pedindo algum documento, alguma papelada, e essa era a minha função, e a organização de pastas e arquivos. Esses arquivos eram arquivos internos, como a ficha de funcionários, papéis de documentos para pagamentos e tudo mais. Então, eu sempre estava fazendo a separação para não ficar desorganizado, e aí eu fazia a separação por ordem, uso e importância. Algumas aplicações da prática, né, de conceitos teóricos, foi a utilização de planilhas eletrônicas, que eu posso dizer que foi a principal. No tempo que eu estava fazendo, era o Antônio que dava aula, e eu sempre estava tirando dúvidas com ele, e utilizando, assim, todo o meu conhecimento e mais um pouquinho que a gente aprendia lá para poder desenvolver bem. A seleção de currículos e para vagas específicas foi muito a parte de gestão de pessoas, que eu gostei muito, que é uma parte que me chama muita atenção, a gestão de pessoas e recursos humanos. Emissão de notas fiscais, que eu posso dizer que entra em finanças, mas que eu vi superficialmente. Eu aprendi, mas eu não fazia todo o processo, eu acompanhei. E a decoração e preparação de festividades, a sala de treinamento, que a gente tinha treinamentos frequentes, e a diretoria, quando tinha datas especiais, sempre estava lá decorando, organizando, deixando tudo assim visualmente muito bonito. E a gente sempre fazia entregas de presentes para ajudar em bingos, em projetos sociais, e aí a gente distribuía alguns presentes para poder ajudar. Então, eu fazia o embrulho e a decoração desses presentes para poder fazer a entrega. Bom, as contribuições do estágio para a minha vida e para a minha formação acadêmica foram muitos, mas eu listei alguns. O contato com sistemas digitais atualizados. Eu acredito que
O papel e a caneta ainda é muito importante, mas os sistemas digitais estão tomando conta aí cada vez mais. Então, para mim, ter contato ali com sistemas, com a Resolve Doc principalmente, com as planilhas, foi muito importante. O interesse em matérias futuras, para mim também, assim, foi um negócio que acendeu a lâmpadazinha ali, porque tinha coisas que eu fazia lá e eu falava, nossa, como é que será que isso chegou até aqui? Como é que foi feita? E eu pensava, bom, vou aprender isso ainda. Então, era um negócio que me despertava uma vontade, um interesse em ter novas matérias para poder descobrir como aquilo estava sendo desenvolvido. A absorção de conteúdos teóricos, algumas matérias que já tinham sido repassadas e que às vezes não ficava tão claro na minha cabeça, mas que chegou lá e eu consegui vivenciar um pouquinho da parte prática, da parte teórica, na forma prática. A assiduidade e comprometimento também foi muito importante, porque a gente tinha horas para cumprir, tinha prazos, então, como era só 4 horas por dia que eu ficava lá, eu tinha que me organizar durante esse tempo e ver o que eu conseguiria fazer por ordem de prioridade, e o desenvolvimento da escrita e fala técnica, principalmente por forma do e-mail, porque lá a gente tinha que conversar bem técnico, por ser pessoas de outras empresas, né, não só com os clientes direto, e boas relações interpessoais, porque eu convivi com bastante pessoas, todo mundo lá muito predisposto a ajudar, o pessoal teve muita paciência, assim, até dos outros setores, em tirar dúvidas e tudo mais, então as relações lá foram muito legais. Aqui eu listei nas considerações finais e apreciação pontos positivos e negativos. Então, do lado direito, alguns pontos negativos, que foram apenas 4 horas diárias do estágio. Então, tinha dia que o volume de serviço era muito grande e não dava tempo de fazer tudo, acabava acumulando. E a divergência de opiniões com colegas de trabalho. Eu tive divergência com uma pessoa lá dentro que ela não aceitava muito bem o meu processo de aprendizagem e ela queria acelerar esse processo, mas como todo estagiário sabe, a gente tem que aproveitar esse tempo ao máximo em aprender, então eu acabei, assim, não dando muita moral, digamos assim, para esse aceleramento e continuei com meus processos aos poucos, mas aprendendo tudo certinho. Agora, os pontos positivos foi a oportunidade de inserção no mercado de trabalho, porque o estágio, Jovem Aprendiz, foi meu primeiro emprego, então foi aquela primeira vivência de mercado e poder falar que no currículo que você foi estagiário ou Jovem Aprendiz, ele já, apesar de não ser, assim, um emprego completo, mas ele já dá uma cara diferente, né, no currículo. E o leque de contatos que foi ampliado, porque eu tinha contato com o pessoal até de fora, de outras empresas que iam levar os medicamentos, os vendedores, né? E eu acho que isso amplia muito o leque de contatos, porque sempre vai ter alguém que vai lembrar de você depois, quando você precisar. Pessoal, bom dia. Hoje, dia 5/12, nós estamos aqui reunidos às 9h05 para fazermos a avaliação, né, a banca de avaliação do candidato Alisson Costa, Alisson Costa dos Santos, na amostra de estágio, né, aqui do IEF de Minas. Sejam todos bem-vindos. Acho que o Alisson já leu as instruções lá no e-mail, estão todos cientes, né? Então, a gente vai estar aqui, Alisson, te avaliando, né? Você vai estar apresentando os resultados do seu estágio. Você tem entre 10 e 15 minutos para estar expondo o que foi feito, como, os resultados obtidos. E após o término da sua apresentação, a gente vai se reunir em uma sala paralela do Google para estar avaliando e dando a sua nota, e depois a gente retorna para cá novamente, ok? Tá, joia. Então, hoje mesmo vocês já dão um feedback do estágio. Sim, no final da sua apresentação, a gente já se reúne, os 3 membros, eu, Raquel de Souza e Rogério Colli, e a gente fecha sua nota e volta depois para essa sala novamente para te dizer qual foi o resultado obtido. Tá ok? Alguma dúvida? Joia. Não, tranquilo, certinho. Pode começar. Okay. Então, eu vou compartilhar a tela para você, né, conforme você pediu.
E aí você vai me orientando aqui no sentido de ir passando os slides. Bom, não sei por que não está indo, só um minutinho. Estão todos conseguindo assistir? Sim. Então pode ficar à vontade, Alisson, pode começar. São 9:02 agora. Então, bom, gente, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque o meu estágio foi bastante detalhado. Pode passar, Mirei. Então, a minha professora orientadora foi a Mireille, né? Eu realizei o estágio na prefeitura. O meu supervisor de estágio foi o engenheiro florestal Carlos Alberto Penteado Battesini. O período de realização do estágio foi do dia 4 de agosto ao dia 15 de setembro, com uma carga horária de 120 horas, né? Eu optei por fazer 4 horas diárias para ter um tempo maior de estágio, no turno da tarde. Pode passar, por gentileza. A descrição do local de estágio, né? A prefeitura, como todo mundo sabe, é um órgão dividido em secretarias. A Secretaria de Serviços Públicos foi onde eu realizei o estágio. Ela é localizada no casarão do Country Club, acho que todo mundo que é daqui de Poços sabe onde é. E das responsabilidades da secretaria, que é a coordenação da limpeza urbana, gerenciamento de parques e jardins, administração de funerária, cemitério da saudade, cuida da fiscalização de posturas e serviços públicos concedidos ou permitidos. O número de funcionários da secretaria são 25, o público-alvo é toda a população pós-caldense e o setor de engenharia ambiental, onde eu realizei o estágio, tá? E o e-mail e o ramal do setor. Pode passar. Aí uma foto do casarão, só para todo mundo se ambientalizar no local. Pode passar. Então, a secretaria, né, é subdividida nas subdivisões, em salas, munidas de computadores, conjunto de mesas, cadeiras, impressoras, arquivos físicos, e tem o setor da fiscalização de posturas, que é a sala maior, que são 13 fiscais, um assistente administrativo, um estagiário, o gabinete, que é onde fica o secretário interino, o Paulo César, né, atualmente é o Paulinho, uma assistente administrativa, o setor de compras, que são 6 técnicos administrativos e um estagiário, e o setor onde eu estagiei, né, que é o da engenharia ambiental, que são 2 estagiários, o engenheiro Carlos Battesini e uma assistente administrativa. A atmosfera de trabalho, né, é um escritório de serviço público, tranquilo, e o supervisor, como eu já disse, é o Carlos Alberto Penteado Battesini, funcionário público há mais de 30 anos. Ele é vice-presidente do CODEMA e ex-diretor do Departamento de Meio Ambiente, além de inúmeras funções que ele já exerceu na sua carreira pública, né? Pode passar. O objetivo geral, então, generalizando, para mim, foi entender e participar do funcionamento e controle desses processos públicos que são relacionados aos serviços urbanos executados lá no setor de engenharia. Então, dar esse suporte técnico e administrativo nas funções da engenharia ali realizadas. Pode passar. Os objetivos específicos, né? Para mim, foi o atendimento ao público, o contato constante ali com os requerentes, avaliar as áreas verdes dentro da lei municipal, né, que é o projeto Cidadania e Ecologia do município de Poços de Caldas, então a adoção dessas áreas, a emissão dos laudos técnicos das vistorias, né, participação do diagnóstico dentro dessas vistorias, a administração das planilhas de controle, tanto de controle interno do setor, quanto da administração do aterro, e demais planilhas, foram muitas planilhas, o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, que no caso é essa administração do aterro, e conhecer assuntos e projetos pertinentes ao CODEMA e licitações, que foi um bônus aí no meu estágio, que eu pude acompanhar de perto ali todo o processo, acerca da estação de transbordo e tudo mais. Pode passar, Mirei. Do desenvolvimento das atividades, né? Primeiro, acompanhamento dos processos de cortes e podas,
No plano de estágio, né, no planejamento, contava o plantio de árvores, mas eu não realizei isso, porque compete à divisão de parques e jardins, não à Secretaria de Serviços Públicos. Então, de certa forma, foi realizado só o acompanhamento do processo de corte, né? O processo chegava no setor, eu dava entrada na planilha, separava por zona, tive muita dificuldade nessa parte, porque eu não sou de Poços de Caldas, então endereço tal, colocar na zona certinho, acompanhar a vistoria técnica, depois, quando voltava para a secretaria, interpretar o despacho do engenheiro ali no próprio processo, formatar no time da prefeitura, tudo certinho. Então, fazer esse acompanhamento do laudo, após emitido o laudo, se indeferido, se autorizado, fazer ofício para o requerente em resposta, né? Por exemplo, um corte de árvore indeferido, e assim por diante. Então, eu pude acompanhar esse processo burocrático de corte de árvores, de adoção de área verde. Pode passar, Mireille. A participação em coleta seletiva, eu não realizei, não participei, porque compete à Zeladoria Oeste, e não à Secretaria de Serviço Público. Então, como constava no plano de estágio, projeto de coleta seletiva, essa atividade não foi realizada. Mas, sim, a administração das planilhas do aterro, as horas máquinas, né, das máquinas que atuam lá no aterro, formatar todas essas planilhas, a relação de catadores de área que chega no setor, passar isso para a planilha, planilha de entrada no aterro, que são as caçambas dos grandes geradores, assim como as planilhas da Liarte, que são da coleta domiciliar, todas elas são formatadas ali no setor de engenharia ambiental. Então, toda essa administração do aterro. Então, pode passar, acompanhamento também licitatório da estação de transbordo, né, da situação do aterro aqui do município, que é uma situação de urgência. Então, a aplicação prática desses conceitos. Eu achei bom colocar informática, porque me ajudou muito a matéria do primeiro período, principalmente nas planilhas de controle. Cartografia topográfica na interpretação de mapas urbanos, sociologia ambiental na questão dos conflitos, né? Embora sejam conflitos urbanos, foi muito importante nessa minha concepção. A legislação e política ambiental, né? Total, principalmente por conhecer um pouco mais a legislação municipal. A gente trabalha muito com a política nacional de resíduos, né? Essa urgência com o aterro por conta dessa exigência legislativa. A amostragem vegetal no diagnóstico de espécies, catalogar isso no laudo, gestão administrativa e marketing ambiental, a questão do clima organizacional, né, ali da ética profissional, a gente discutiu muito isso em sala de aula com a Sirlene, o gerenciamento de resíduos sólidos, né, como foi no começo dessa disciplina que eu realizei o estágio, mas é um assunto muito discutido durante todo o curso, a biologia da conservação, né, na questão da conservação das espécies, do plano arbóreo, e a educação ambiental também, que eu trabalhei no recrutamento de companhias de teatro de um fundo de investimento do CODEMA, então tive que entrar em contato com as companhias para estar atuando nesse fundo de investimento destinado à educação ambiental. Pode passar. Então, contribuição do estágio, para mim, pessoal, e acadêmica. Uma melhora significativa na postura e ética profissional, né? A minha conduta ali, tá naquele ambiente profissional, público, foi muito bom. Maior compreensão e aplicação das leis ambientais, ver como é que funciona a aplicação ali, o atendimento ali na prática. O entendimento da atuação da equipe profissional ali dentro do serviço público, dentro da prefeitura, uma maior identificação da profissão, do gestor ambiental, no que diz respeito às questões legislativas, né? Eu não me identificava tanto com a atuação do gestor perante as leis, tinha muita dificuldade com lei, então eu me identifiquei um pouco mais com isso.
E a compreensão, né, também, resumindo aí, da atuação do gestor ou do fiscal de meio ambiente ali como servidor público, como carreira pública. Então, tive uma noção muito boa de como funciona e como é trabalhado ali da área ambiental. Pode passar. Então, conclusão de estágio, né, pela carga horária, que é relativamente pequena, se eu fizesse 6 horas diárias, iam ser menos de um mês, então eu preferi fazer 4 horas para ter esse tempo maior. Então, em relação ao enorme trabalho realizado pela Secretaria e pelo setor de engenharia, eu pude perceber como funciona o serviço da área dentro da administração pública, o tipo de conduta e demais especificações técnicas e burocráticas da prefeitura e seus processos internos. Então, acho que isso foi o maior objetivo meu alcançado dentro do estágio, poder entender como é que tramita esses processos lá dentro, relacionados aos processos que eu pude ter acesso. Basicamente isso. Pode passar. Os pontos positivos, eu fui muito bem recebido, os servidores sempre muito dispostos a me ensinar, a me explicar o serviço, a me passar tudo com muito apreço mesmo, são ótimos líderes, a equipe funciona perfeitamente, a secretaria, ali o gabinete controla a fiscalização, que age junto com o setor de engenharia, então a gente caminhava coisas para fiscalização, para devidas providências. Então, sempre muita solução de problema que eu pude notar lá. Todos os problemas em questões, os problemas solicitados, né, são bem resolvidos, e isso vem da empatia dos servidores com a população. É uma observação minha, né? Com bastante empenho do Battesini em estar ali me passando conhecimento, esclarecendo dúvidas, né? Dando um toque, passando técnica de vistoria, ele como engenheiro florestal, né? Antigo já, então ele tem uma visão muito legal da área. Tive uma grande liberdade de expressão e de opinião lá dentro, tive abertura para estar expondo meu ponto de vista, e foi um ambiente de estágio confortável. Os pontos, pode passar. Dos pontos negativos, a distância da minha residência até o estágio, como não teve vale transporte, tem nada, ficou um pouco puxado para mim, eu fui e voltei a pé todos os dias. A falta do acesso do setor GRP, que é o Sistema Integrado dos Servidores, então tudo ali era papel, memorando é papel, ofício é papel, o instrumento de comunicação interna da prefeitura, que é guia de remessa, até hoje, então você vê uma administração pública agindo em prol ambiental e trabalhando tudo com papel, é muito papel, protocolo de papel, tudo papel, e-mail, todos os e-mails praticamente, tem que imprimir, enfim, um ponto negativo, né? Então, esse controle interno, tudo baseado em planilha, então se desse um pau no computador, perdia tudo. Por o setor não ser oficializado, a secretaria não tinha acesso a esse GRP. Então, certos dias, no turno da tarde, eu fiquei sozinho, sem orientação, porque o Battesini, ele ficava lá só de manhã, então ficava só com assistente administrativo, então eu me sentia um pouco desorientado às vezes. Mas a maioria das vezes muito bem atendido ali, muito bem recebido. É isso.